tema de hoje é Entre o Céu e a Terra. Mas essa imagem, ela mostra uma montanha com neve, uma floresta, e a gente vê essas imagens refletidas na água. O que está em cima está embaixo e vice-versa. Do nosso ponto de vista, ou talvez de um pássaro que está voando sobre a montanha, o reflexo da montanha na água é a extensão. Mas do ponto de vista de um peixe que está dentro do lago, a montanha, tudo que está fora, ela é uma extensão do reflexo. Depende do ponto de vista. A mesma imagem pode ser vista de maneiras diferentes. E eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade para me preparar para essa conversa, porque eu acho que tem tanta coisa que eu poderia falar. E eu acho que um dos motivos do porquê foi um pouco difícil para mim vem da frase que eu vou mostrar a seguir e que foi um dos primeiros pensamentos que veio na minha cabeça quando eu comecei a me preparar e a pensar o que eu iria falar hoje. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que pode imaginar a nossa vã filosofia. É uma frase que eu sempre ouvi e falei. Ela é bem popular no Brasil e eu não sabia de onde que ela vinha. E pesquisando para falar com vocês, eu vi que ela faz parte de uma peça que é muito famosa, uma peça de teatro do escritor e poeta inglês William Shakespeare. E essa peça se chama Hamlet. E essa frase, ela é dita numa cena no qual o espírito do rei aparece e conversa com o príncipe Hamlet e o seu amigo Horácio. Ou seja, é um espírito, um fantasma que apareceu para duas pessoas que estão aqui em carne e osso. E o Horácio, ele era muito racional e muito cético. E ele não estava acreditando no que estava acontecendo ali. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. E eu passei dias pensando sobre essa frase e sobre o que eu queria falar, né? O que eu queria trazer para a reflexão hoje. E a gente brinca que assim, a espiritualidade ela age, né? Hoje, a primeira coisa que eu pensei quando eu abri os meus olhos foi uma música. Foi assim, eu acordei, abri os olhos, veio uma música na cabeça, que é a música que se chama Ninguém Explica Deus. Não sei se vocês conhecem, depois eu posso compartilhar essa música. E aí eu falei assim, por que essa música vem na minha cabeça? Aí eu fui ver lá, né, lembrei também que no Livro dos Espíritos, quem já teve a oportunidade de ler, quem não teve, recomendo, é uma leitura bem interessante. A primeira pergunta é: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, nesse mesmo capítulo, que é o primeiro capítulo, né, de perguntas e respostas, Kardec fala que para acreditar em Deus, basta olhar as obras de sua criação. O universo, a natureza, os sistemas das plantas, não é? Se você pensar como as plantas se alimentam, né? Como a fotossíntese, né? Todo o sistema das plantas, o corpo humano, às vezes eu paro para pensar, eu falo assim, gente, assim, você imagina todas as células, todos os órgãos, assim, realmente inexplicável. É óbvio que existe a ciência, mas o que eu quero dizer é mais, assim,
as coisas funcionam de uma maneira tão certa que, assim, não é possível. Deus existe, né? Pelo menos é o que é para mim, né? O que vem à minha cabeça, né? E talvez hoje eu traga para vocês mais perguntas do que respostas. A gente tenta explicar Deus, estudar Deus, mas será que a gente vive? Será que a gente vê Deus nas coisas que estão ao nosso redor? Será que Deus está somente nas religiões e filosofias? Será que eu preciso estar num local específico para me conectar com o divino? Uma igreja, uma casa espírita, uma mesquita, um terreiro? Tem uma das histórias na Bíblia que eu gosto bastante, que é a da mulher samaritana, em que Jesus fala para ela que chegará um momento em que as pessoas não adorarão a Deus nem no monte aonde eles estavam, que era um monte que eles consideravam sagrado, nem em Jerusalém. E Jesus ali, pelo menos para mim, já mostrava que para a gente se conectar com Deus, a gente não precisa de um espaço físico. Basta a gente querer. Quem trabalha comigo, quem já foi talvez no encontro comigo, sabe que eu particularmente amo me conectar com Deus através da música, seja ela mais calma ou aquelas mais animadas. Eu sou natural, nasci na cidade do Rio de Janeiro e, como boa pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, eu amo o carnaval, a bateria de escola de samba. E uma vez me perguntaram, depois assim que eu estou estudando espiritismo, né, que eu comecei a trabalhar com espiritismo, me perguntaram se por trabalhar com a espiritualidade eu não me sentia mal nesses ambientes. E eu não me sinto mal, porque eu considero que uma das minhas missões, pelo menos é o que eu quero passar para as pessoas, eu quero levar para a minha vida, é poder contagiar as pessoas com a minha alegria. É mostrar que sim, é possível viver a espiritualidade de várias formas. É claro que existe o momento do silêncio, da meditação, das orações, mas viver Deus, não, pelo menos para mim, né, não precisa ser algo monótono, chato. Ide e pregai em todos os cantos do mundo, de todas as formas. Pode ser que essa minha fala tenha tocado o coração de algumas pessoas, mas talvez não faça sentido para outras. E aí eu quero trazer uma fala que eu também vi enquanto eu estava me preparando para hoje. Eu não consegui encontrar ou confirmar, na verdade, a autoria dela, quem foi que escreveu. Algumas pessoas dizem que foi dita por Santo Agostinho, outras que foi escrita, na verdade, por um teólogo protestante chamado Rupertus Meudenius. No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, caridade. O essencial para mim é que todos nós devemos buscar ser melhores pessoas, se conectar com algo maior do que nós mesmos e que todos nós somos iguais. Como você chama esse algo maior ou como você se conecta com isso, vai de cada um. Eu, por exemplo, estudei em colégio católico, fiz parte de grupo de jovens e hoje eu estou aqui me vendo caminhando com o espiritismo. Mas eu não deixo de lado todo o carinho com as religiões de matriz africana e seus trabalhadores e o amor que eu tenho pelos louvores evangélicos, que são maravilhosos, e pela dedicação que muitos desses irmãos têm em se conectar com Deus todos os dias. E essa, claro, são as religiões que eu tenho contato.
Mas para mim, toda maneira de você se conectar com algo maior é, é bem-vindo. E por fim, em tudo, a caridade. A existência, ela só é completa quando ela é compartilhada com o próximo. Fazer uma oração, uma mensagem, mandar uma mensagem de áudio perguntando como que aquele amigo está, um sorriso a um desconhecido. Existem tantas formas. Eu vi recentemente uma notícia que um bispo evangélico ajudou financeiramente a Mansão do Caminho, que foi a instituição fundada pelo espírita Divaldo Franco. E quando ele foi perguntado por que ele fez isso, ele disse que o amor de Deus não tem rótulo, ele tem propósito. Entre o céu e a terra existe muito mais do que os nossos olhos e mente conseguem perceber. Então, por que que só um caminho seria o correto? Que a gente possa caminhar assim, juntos em nossas diferenças, com mais amor e alegria no coração, praticando a caridade, hoje e sempre. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje, mas antes da gente prosseguir, a gente vai fazer um dos atos de caridade que a gente pode fazer, que são as nossas orações e as nossas vibrações. Então, para aqueles que puderem fechar os seus olhos, a gente vai se conectando ainda mais, coração a coração. E os nossos corações se unindo, começam a transbordar essa energia, a energia do amor. E essa energia vai se espalhando, envolvendo a todas as nossas cidades, a todos os países do mundo. As nossas vibrações nesse momento, vibrações de amor, de paz, vão levando um pouco de conforto àqueles que sofrem nesse momento. Elas vão se conectando a todos aqueles que nesse momento se conectam com algo maior do que eles mesmos, independentemente de religião. Que todo aquele que deseja o bem ao seu próximo e se junte a nós nessas vibrações. Vibramos pelo nosso planeta, pelas nossas famílias, por todas as famílias do mundo, pelos locais que ainda se encontram em guerra, que aqueles irmãos que ainda se encontram cegos pelo poder, pela vingança, possam ter os seus corações tocados nesse momento e que a paz possa reinar e o amor também. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que vocês possam, eu normalmente nas minhas vibrações também, eu gosto de fazer no início, a gente passou por uma cachoeira, mas eu também gosto de falar como se para a gente sentir que tem purpurina douradas, purpurina dourada, colorida, caindo do céu, porque como eu gosto de carnaval, purpurina é uma coisa que cola em você e nunca mais sai. Mas lembrando, usem também purpurina biodegradável, pensando no meio ambiente, mas de maneira geral, que o amor possa ficar em vocês. Que assim seja e obrigada.